Olá pessoal, uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui. Essa é a nossa quinta aula do nosso trabalho de aula profética e hoje nós queremos iniciar dando algumas explicações para vocês. Alguns dos nossos vídeos você tem observado aqui, temos uma caravela aqui, uma miniatura de um navio da época medieval, quando houveram os descobrimentos da América, tanto a América do Norte, Cristóvão Colombo, como aqui no Sul, Cabral, e suas caravelas. Eu quero contar para vocês o significado, por que eu tenho essa miniatura aqui e o que ela representa para o nosso trabalho. Quando Colombo atracou lá na América, desceu lá com os seus componentes da expedição, a maioria deles eram missionários evangélicos, né? Eram protestantes da Europa, e eles vinham para a América para implantar ali uma nova nação, uma nova América, né? E ali eles entraram sertão adentro, continente adentro, e passou ali um certo tempo, e um dos seus mensageiros veio correndo lá até alcançar a expedição e, desesperado, falou: capitão, aconteceu uma coisa terrível, uma tragédia. As nossas caravelas foram incendiadas e todas elas foram submersas e nós perdemos todo o nosso transporte para a volta. E Colombo olhou para ele e respondeu assim, ó, história, tradição, não sabemos exatamente se foi dessa forma, mas ele falou que não se assustou em nada da notícia e disse que teria sido ele que teria mandado aquelas caravelas serem afundadas. E aí a pessoa ficou mais desesperada ainda. Ele disse: ó, eu mandei afundar as caravelas para que nós não tivéssemos a menor possibilidade de retornar, porque o nosso caminho aqui é só de ida. Semelhantemente a uma atitude missionária, o missionário ele vai, nem sempre ele volta. E um missionário que vai com uma missão, com uma expedição aí apostólica, não traça um caminho de volta, ele traça um caminho de ida. Essa é a simbologia missionária. Eu tenho aqui também essa pequena ampulheta que fala de outro assunto, fala de tempo, né? Aqui tem 5 minutos, eu também a uso para controlar aqui o tempo e não extrapolar muito nas minhas apresentações. Temos aqui o nosso livro, Palavra Profética, que é de onde nós tiramos as referências para conduzirmos a nossa aula, e principalmente a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro maior, só da Escritura, como dizia Lutero. Tenho aqui um copinho d'água também, molhar a garganta, para poder conversar com vocês. Hoje teremos um assunto bastante quente. O nosso tema de hoje, apostasia plena, total corrupção da igreja, com a implantação de um novo sistema mundial de governo. O Senhor Jesus apresenta-se no capítulo 3, verso 14 de Apocalipse. O anjo de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Então o endereçamento dessa carta era para o pastor da igreja de Laodiceia e o Senhor Jesus, que estava se identificando como um Amém. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém é um substantivo próprio, absoluto, de verdade, falando com uma igreja contrária aos ensinamentos de Jesus e a respeito das coisas vindouras. Lembre-se que Laodiceia já representa a igreja que está se corrompendo, que está permitindo a apostasia dentro dos seus procedimentos, das suas liturgias. Uma severa advertência contra as mentiras ensinadas na igreja de Laodiceia. Também ele fala aqui que essa igreja não é nem fria e nem quente. Drásticas consequências do pecado. Assim como qualquer coisa morna que nós tentamos engolir, vai tomar um chá morno, ou um café, ou uma sopa, alguma coisa, produz náuseas, provoca náuseas, e exemplificando aqui, o Senhor não consegue tolerar essa falsa igreja arrogante que ele intitula de morna. Laodiceia muito se orgulhava pelo fato de ser possuidora de muitos bens. Ela foi definitivamente rejeitada pelo Senhor em Apocalipse capítulo 3, verso 20, apresentando-se como estando do lado de fora da igreja. Muito interessante essa representação aqui. Jesus do lado de fora. Ninguém bate a porta de uma casa estando do lado de dentro. Se bate é porque está de fora e deseja chamar a atenção de quem está lá dentro, para que essa pessoa o permita ou não permita dele entrar. Só quem quer entrar nas dependências de uma casa, educadamente, bate a porta para chamar a atenção, que poderá ou não lhe abrir a porta. A membresia de Laodiceia, tão impressionada com o excessivo marketing, com a comunicação que lhe atingia, e nós estamos vivendo esse tipo de situação agressiva, marketing, agressiva mídia, para nos levar a tomarmos posições meio contrárias assim à fé cristã.
Entendimentos entorpecidos levaram, então, aos membros da igreja de Laodiceia a não receber. Recebiam a orientação, mas não aceitavam e não aplicavam. Então foi sutilmente sendo substituída a verdadeira liturgia por falsas doutrinas ministradas pelos falsos mestres. Os falsos mestres. Haverá um vigoroso período de acertos e conchavos. Vejam, irmãos, a gente coloca isso assim, mas você que observa a forma como o mundo está caminhando nos últimos dias, você consegue perceber isso aí. Conchavos terríveis de organizações religiosas ao redor do mundo por uma ação do inimigo nas estruturas e lideranças das igrejas. Pessoal, eu não estou aqui criticando nem censurando, eu estou aqui apresentando a vocês uma análise dos últimos dias, quando a igreja estará apostatando. Modificarão totalmente a doutrina bíblica, a liturgia, os procedimentos de culto, por influência desses falsos mestres que estarão infiltrados no sistema organizado pelo anticristo. No Evangelho de São Lucas, capítulo 21, verso 8, diz assim: Vede, não vos enganeis, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Uma advertência de Jesus. Haverá uma reação interna em Laodiceia, com o apelo final no final dos tempos, para que todos abram o seu coração e os seus lares, retornando à comunhão da verdadeira fé em Deus. Essa reação será promovida e efetuada por alguns crentes, não serão todos. São os que vão abrir a porta das suas casas, dos seus corações, para Jesus entrar e reinar. Os escarnecedores também é uma coisa assim bem importante que você vai perceber que vão acontecendo assim, e eu espero que a gente presencie muito pouco isso aí, para que nós possamos estar no grupo que vai ser arrebatado. Partiremos dessa análise do importante fato de que o único documento pessoal que estará, hoje você tem carteira de identidade, CPF, título de eleitor, essas coisas, todos esses documentos serão substituídos por uma marca, um sinal, que é o famoso aí sinal da besta que todo mundo fala, e pouca gente acredita que isso vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou aqui esclarecendo vocês, não diga isso e tal, isso vai acontecer, isso está profetizado. Então, essa marca, esse sinal, ele demonstrará que aquela pessoa tem uma incondicional atitude de submissão à nova liderança mundialmente globalizada. Os que ainda não estiverem marcados antes do arrebatamento, mesmo que mornos, se eles arrependerem-se e entrarem em tempo, em plena comunhão com Deus, em santidade, eles serão arrebatados junto com os demais salvos em fração de segundos. Irão juntamente com Jesus para a glória eterna. Eu espero estar nesse grupo e quero que você também esteja. Porém, os que permanecerem dando ouvidos aos falsos ensinamentos dos falsos profetas, dos escarnecedores, eles permanecerão na terra, ficando aqui sujeitos ao controle mundial da apóstata Laodiceia, que já estará totalmente corrompida, mundialmente organizada, sob o comando individual do anticristo. Não vamos se assustar dessas coisas que eu tenho para falar nesse estudo. Estamos abrindo aqui o baú e colocando tudo às claras para vocês que estarão participando desses cursos. Haverão duas opções para os que ficarem na terra sem a marca. O arrebatamento já aconteceu, a igreja já foi para a glória, já está com o Senhor lá nos céus. E aqui na terra vai ter um grupo de pessoas, alguns marcados, outros ainda não, e eles terão duas opções. A primeira opção será a aceitação voluntária e imediata da marca, assumindo a desobediência total a Deus e renunciando à sua fé em Cristo e se sujeitando fielmente ao anticristo e à apostasia da nova ordem mundial. A outra opção será fugir, para não ser marcado, sofrendo uma terrível e implacável perseguição do sistema. Pelo fato de não estarem marcados, eles serão marginalizados, sem nenhum documento, sem nenhum recurso, sem nenhuma proteção legal, nenhum direito. Quando forem capturados, esses sem a marca sofrerão tortura para se definirem pelo novo sistema do anticristo. E quando se recusarem, eles serão espancados e torturados até a morte pela legislação mundial vigente, e esses homicídios terríveis, chacinas, servirão de exemplo para os demais ainda indecisos. Alguns não vão receber a marca da besta e conseguirão fugir de novo. Para esses tem uma outra situação que nos próximos estudos nós vamos explicar direitinho para você.
Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 4, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, quer dizer, pessoas debochadas, com zombaria, com escárnio, andarão segundo as suas próprias paixões e dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. Isso nós vivemos hoje, irmãos. Muita gente fica aí zombando de nós, mas nós estamos certos de que o nosso Redentor vive. Com o arrebatamento da igreja, subirão os líderes, a maioria dos líderes, alguns falsos líderes vão ficar por aqui, subirão os crentes, alguns falsos crentes ou crentes fracos que não estarão aptos, não estarão em santidade, não serão salvos. Então, milhões de pessoas no mundo inteiro terão novos procedimentos, tentando para as versões espetaculares e oportunistas que irá assediar muita gente para novamente encher os templos. A mídia e o seu novo sistema satisfará também as dúvidas sobre o inexplicável desaparecimento da maior parte da liderança cristã e consequente abandono dos templos e das atividades dos membros das milhares de igrejas no mundo inteiro que agora estarão desertas com os seus templos totalmente abandonados e vazios. Mas ainda terão alguns crentes na terra que ficaram. Respondidas, então, haverão muitas dúvidas. A população vai querer saber explicações do que aconteceu. Então vão ser satisfatoriamente respondidas as dúvidas ainda pendentes no planeta, relativa ao desaparecimento. Então vão se atribuir, estou aqui supondo, é uma conclusão que a gente tira, as explicações de possíveis raptos dos indesejáveis terráqueos por seres extraterrestres. Parece uma coisa meio absurda assim, mas são coisas que vão surgir por aí para explicar. E os retrógrados ensinos dos pastores, que também já não estarão mais aqui na Terra, eles serão, os procedimentos dos líderes antigos, eles serão tidos como desagradáveis e serão totalmente replanejados. A igreja terá que ser muito mais interessante do que é, para que ela possa trazer de novo as multidões para dentro dos seus templos. Então, os templos agora, sem frequentadores e praticamente sem explicações relativas à fé, enquanto que a maioria do povo, baseado nas explicações lógicas e científicas, eles desconsiderarão a Bíblia totalmente e substituirão a Bíblia pela fútil religiosidade praticada em modernos programas de lazer. A igreja será um ponto de encontro, de festa, de lazer, de brincadeiras. Esses novos programas, apoiados pela rápida liberação das restrições e da ética cristã, somados com a prática de vícios e de promiscuidade, que também se multiplicarão, inclusive nas atividades das igrejas lá durante o domínio do anticristo, transformará as reuniões nos templos em um sistema totalmente laodiceano, totalmente apóstata no pós-arrebatamento. Então surgem agora as igrejas como grandes centros de evento e lazer. Mídias comerciais, jornalismo tendencioso, conversões convincentes, bem produtivas, satisfarão a vaidade, os anseios da alma de um mundo inteiro com agradáveis liberações e mentiras coletivas que serão aceitas como verdades. Haverá um apoio financeiro mundial da parte do anticristo para resolver os problemas financeiros dos marcados, daqueles que já estarão com o sinal da besta. Tudo isso vai dar muita credibilidade para os sistemas econômicos mundiais. Um novo rebanho. Muita diversão, sem nenhum impedimento, produz total liberdade moral, reconquistando os antigos membros não arrebatados e também marcados. Igualmente conquistando milhões de novos frequentadores, formando-se assim um novo e vigoroso rebanho mundial. Vai ter gente que nunca entrou na igreja tradicional dos dias de hoje, mas vai entrar nessas igrejas aí, porque será um negócio bem interessante. Festas, rei e tal, essa coisa toda. Superadas as restrições práticas e litúrgicas ultrapassadas dos antigos líderes, agora substituída pelo novo sistema apóstata, a nova igreja, somada às sedutoras explicações do sistema administrativo, a mídia mundial estará divulgando então as propostas do anticristo, receberão rapidamente a aceitação da maioria do mundo relativa ao sistema globalizado. O mundo super preparado por um líder que será levantado em uma primeira e radical deliberação, irá suprir todos os templos
de leais e super treinados executivos. Esses super treinados executivos serão, nas igrejas totalmente apóstatas, depois do arrebatamento, os novos pastores. Pastores locais de todas as igrejas do mundo, controlados, administrados por alta tecnologia, sob as ordens pessoais do anticristo, e o único líder mundial monitorando tudo lá da Nova Babilônia, lá no Oriente Médio, na Mesopotâmia, onde estará reconstruída aquela casa terrível de administração mundial. Bate uma saudade dos líderes conservadores. O povo remanescente que ficou aqui na terra, marcado ou não, os que não são marcados serão perseguidos, eles recorrem então para os templos, esperando ali encontrar algum dos líderes, os irmãozinhos lá com a Bíblia, numa célula, num louvor, numa adoração, e eles vão se frustrar, vão se decepcionar, porque vão encontrar uma igreja totalmente diferente, cheia de luzes, muito brilho, muita festa, muita alegria, muita bebida, muita droga, tudo vai estar liberado nessa igreja, gente. Me perdoem aqui, eu não estou sendo grosseiro com as explicações, mas eu preciso ser direto. Encontram somente programações de lazer e nenhum conteúdo bíblico, porém amplamente divulgados. Tudo isso vai ter uma mídia muito forte, com vistas a trazer satisfação pessoal aos frequentadores, sem nenhuma ação doutrinária sadia. Agora esse novo sistema não tem mais nenhum impedimento moral dentro do sistema globalizado. Os pastores nomeados e comandados pessoalmente pelo anticristo, diretamente em Babilônia, serão funcionários públicos, os mais bem pagos de qualquer outro cargo no planeta. Mas eles funcionarão como agentes de identificação e informação do novo sistema vigente. Nesse momento, os santos já estarão no céu com Cristo, já na glória. A cena de santidade agora passa para o céu, onde os santos se organizam para auxiliar Jesus a ministrar os juízos de Deus. Preste atenção agora. Falamos da terra, agora vamos falar do céu. Os 7 selos serão abertos. Lembra nas aulas anteriores, nós vimos João ali chorando amargamente porque não tinha quem fosse digno de abrir os selos? Agora, esses selos estarão gradativamente sendo abertos. Nós vamos estudar aqui a execução desse documento ao abrir legalmente cada um dos selos, partindo desde o arrebatamento da igreja até a volta de Jesus com a igreja para assumir o controle pleno na terra e implantar aqui o milênio, a chamada parousia. Essa parousia é denominada assim, teologicamente, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas que foram por ele criadas. O dia do Senhor. Precisaremos agora enfrentar 2 fatos, que na realidade são apenas um, porém ambos são descritos de 2 pontos de observação. Primeiro fato, João, ao ser arrebatado para o dia do Senhor, teve uma visão presencial do ponto de vista da terra. Daqui da terra ele contemplava e viam taças como sendo derramadas em sequentes ministrações aqui na terra, demonstrando um severo ambiente de tribulação. Porém, quando ele foi levado para o ângulo do céu, a visão foi posicionada nessa lente e observou que eram trombetas, não eram taças. À medida que cada uma era soada, era tocada, era aberto um dos selos representando o julgamento. Então vejam, são 2 situações, na terra tribulação e no céu julgamento. O soar da trombeta, muito importante esse versículo 4, capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui que mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Que coisas são essas? Nós perguntamos. Essas coisas a que João se refere serão no final da trajetória, após os 2000 anos de fração, que nós estamos já passando um pouco dos 2000 anos, a trombeta está prestes a tocar, brevemente Jesus virá, haverá o arrebatamento, né? Não sei se será hoje, será amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, 10 anos, não importa. Isso é Deus que sabe. Um ano é como um dia e 10 anos como 1000 anos para Deus no tempo Kairos, tem essa cronologia, tá bom? Então vejam. Já estudamos as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, consideradas como fatos históricos, que serão seguidos do arrebatamento. A doutrina da volta de Jesus, ela tem que ser entendida em 2 etapas específicas. A primeira etapa é quando Jesus volta, no piscar de olhos, ele vem para a igreja, ele vem para a sua igreja e leva ela para o céu. Na segunda etapa, 7 anos depois, ele vem com a igreja, retorna do céu para implantar aqui na terra 1000 anos que é o milênio de reconstrução.
Desses 1000 anos serão finalizados, ao final dos 1000 anos haverá então o trono de Cristo na terra, exercendo o julgamento dos vivos e dos mortos. Para que esse julgamento aqui na terra? E para que o julgamento no céu? No céu terá um trono. Diante desse trono o Senhor estará sentado nele, diante do trono os 24 anciãos, como nós estudamos em aulas anteriores, e lá haverá então as bodas do Cordeiro, onde haverá então a distribuição dos galardões para os santos que foram salvos. Os 24 anciãos representam todos os salvos, desde Adão até Cristo, e os 12 desde Adão até Cristo, e outros 12 de Cristo até o arrebatamento, reunidos nessa gigantesca massa de salvos. Estarão em atitude de profunda adoração, presencial com Jesus já na glória eterna, sendo ali galardoados pelas suas obras de fé. O trono de Cristo posto na terra. Aqui será então o julgamento final, para a formal condenação das nações. Observe, Deus ele tem que obedecer às regras que ele próprio estabeleceu. Ninguém pode ser condenado sem haver um julgamento. Então, os que estiverem aqui na terra terão que ser julgados para serem apurados que eles têm a responsabilidade, a culpa, o dolo, e deverão então ser condenados com isso. Mas só podem ser condenados depois de serem julgados. Será estudado ponto a ponto isso aí, então, em futuras aulas, para que nós possamos, com o tempo, explicar totalmente isso para vocês. Mas nós adiantamos aqui que o juízo final será um ato legal para identificar os procedimentos pessoais dos não salvos, julgá-los e, finalmente, lançá-los no lago de fogo, junto com a besta, o anticristo, falso profeta, a trindade satânica, com os demônios e com aqueles que escolheram ir para lá. O inferno não é para seres humanos, mas vão ter seres humanos que vão rejeitar a ação de Deus e vão ser lançados no fogo do inferno. Eu estou encerrando aqui esse quinto estudo, um pouco quente aqui, mas eu quero convidar você para não parar por aqui. Temos aí a sexta, a sétima, a oitava aula desse primeiro bloco e terão muitos esclarecimentos pela frente. Muito obrigado pela sua atenção. Estou me despedindo aqui, Pastor Nailor. Deus abençoe a todos. Paz seja convosco. Tchau.